A Leidinha continua com dodói. Daqui a pouco eu vou dar uma água de coco pra ela ficar bonitinha. E aí, Messias? Tudo certinho, nego? Agora nós estamos fazendo um percurso de volta totalmente diferente. Quando nós viemos, a gente veio por baixo, agora estamos voltando por cima. Vamos até em direção à Fonte Boa para pegar, depois descer os Solimões. Estamos passando agora pela comunidade Boca do Furo.
Como é que é? O mastro da Santa é levantado em cima de uma sacuda dentro d'água. Ah, o mastro! Bom, aqui vai ter a festa de Santa Maria. Esse aqui é o salão de festa. Esse aqui é um mastro todo decorado com frutas. É uma tradição muito antiga aqui dessa região. Então nós vamos pernoitar hoje aqui por conta de um furo, né? O furo, na verdade, é um atalho, né? E são um espaço muito estreito, e para passar lá à noite é muito perigoso. Então nós vamos pernoitar por aqui, vamos ficar aqui com o pessoal da comunidade Água Branca e amanhã a gente prossegue a viagem. Este mastro, tradição antiga das comunidades do interior, representa fartura, fé e união. Os frutos pendurados, como coco, bananas e abacaxi, simbolizam a abundância da terra, o resultado do trabalho das famílias. Em muitas festas, principalmente religiosas e comunitárias, o mastro é levantado como forma e agradecimento pelas colheitas, pela pesca e pelas bênçãos recebidas. Mais do que um símbolo de festa, ele mantém viva a cultura e a tradição e o espírito de partilha entre os povos da Amazônia. Dá uma arrumada no teu cabelo. Meu cabelo tá arrumado. Joga um pouquinho pro lado. Só um pouquinho. Não vai pro lado não, meu cabelo. Tá, tu tava me falando que esse barco aqui foi o barco que vocês fretaram uma vez, né? Foi. Esse barco é do pessoal aqui? É, do pessoal daqui da comunidade. Então o que acontece? Eles precisavam de um barco, né? Na época, e eles fretavam aqui. É longe pra burro, né? Longe. É muito longe. Muito longe. E agora tu viu a distância. Eles tinham que vir aqui para pegar esse barco, para fretar, para alugar. Para alugar. Para poder fazer a despesca dele. E na época até furou e tudo mais, né? Deu num toco e deu num toco, furou. A história é longa, uma hora nós vamos contar essa história aí, né? Tá, conta. E, pô, cara, e agora nós estamos aqui conhecendo, né? Agora tu tá aqui conhecendo a distância que é. E nós estamos hoje navegando com o barco próprio da comunidade. Agora é o nosso mesmo, graças a Deus nós já temos o nosso aí. Legal, né, cara? Legal. Então é isso aí. Vocês também ajudaram, contribuíram e estamos aqui hoje podendo mostrar mais comunidades, mais lugares diferentes por conta da ajuda de vocês. Continue ajudando esse pessoal ribeirinho que a gente vai continuar fazendo vídeos bacanas para vocês. Vamos. É isso aí, menino? É isso aí, galera. É isso aí. Agora pode desarrumar o teu cabelo aí. E o padre tá aqui, o padre. Tá numa tristeza danada aqui, alegria. Com a camisa do Flamengo, ó. Essa aqui que é alegria, ó. Eu vou dar uma camisa pra ti do Figueirense, pode ser? Do Figueirense? Não. Do Avaí, pô. Do Avaí, é bonita do Avaí? A do Avaí combina com o barco, é azul e branco. Pode ser, É lá de Floripa. Pode ser. Tá? Nós vamos ver se compramos uma camisa do Avaí pra ti, tá? Original. A minha família toda era figueirense, ou é figueirense, não sei. Eu não torço mais pra mais time nenhum. Mas eu vou te dar uma camisa do Avaí. Vamos ver se a gente compra lá uma camisa pra mandar pra ti. Eu agradeço. Tu vai usar? Vou usar. Opa, pode ter certeza. Vai ser um Padre Figueira. Padre Figueirense. Ou havaiano, né?
Pois é, nós estamos aqui agora no impasse, tá aqui o nosso presidente da Mangueira e tá aqui o presidente daqui da Água Branca, da comunidade da Água Branca, que é o João, né? Pedro. O João e Pedro é meio parecido, né? Sim, João. Só que o João é Pedro, né? É. Pedro. E tá aqui o Seninha, meu amigo, um cara que eu já conhecia há muito tempo, já gravamos lá no sítio do irmão dele e já fizemos alguns passeios por aí, né? Já. Pois é, o que está acontecendo é o seguinte, aqui tem uma passagem que é muito estreita e segundo informação do Seninha e do presidente da comunidade, esse barco aqui ele é muito grande e para passar lá vai ser meio complicado, parece que não vai conseguir passar por lá. Para passar por lá vai ter que levar motosserra, teçado, para poder o pessoal ir cortando árvore, abrindo picada para a gente poder passar. Agora vamos ver aqui o que eles vão decidir, não sabemos ainda. Vamos esperar que o presidente da comunidade da Mangueira decidir como é que vai ser feito. A ideia é ir até Fonte Boa para chegar lá, dar uma olhada no reversor do barco. Motor de arranque. Motor de arranque do barco. Motor de arranque do barco e no meu caso seria levar a Leide lá para atendimento hospitalar. Vamos dar uma olhada aqui Aqui tem uma quitandinha que vende produtos aqui. Foi feita uma janta aqui pela dona Elcimar. Dona Elcimar Ribeiro Damasceno, da comunidade Santa Maria do Água Branca, setor Panoa de Cima. Peraí, repete a comunidade o quê? Comunidade Santa Maria do Água Branca, setor Panoa de Cima. Estou aqui com o Carlos na minha casa, com a maior satisfação de recebê-lo. Ele está aqui com 21 pessoas que estão jantando aqui. Maravilha, vou agora mostrar a nossa turminha aqui, né? Sim, Carlos. Beleza, querida. Fique à vontade, meu filho, você está em casa. Obrigado, querida. Olha, muito simpático. Agora vamos mostrar aqui a turminha aqui, ó. E aí, pessoal, a comidinha tá gostosa? Tá top? Tá, mas não come demais. Ei, mas não vão comer demais vocês não, tá? Ei, Ismael, como é que tá aí, nego? Tá muito boa, cara. Euqueline? Tá ótimo. Não pode comer demais, sabe, né? Hoje à noite promete, né? E aí, Leidinha, como é que tu tá? A Leidinha também tá doisinha, come um pouquinho, não come demais não. Né, Brão? Não pode comer demais, né? E aí, meu amigo? Teu nome é? Teu nome? Jaison, tu é? Joilson. E esse menino aqui? David. O pessoal da Mangueira não precisa, o pessoal já sabe. Esse moço aqui quem é? Gilberto. Aí tem mais quem que não conhece aqui? Esse moço aqui, ó. Fala, irmão. Hein? Zenildo. É ruim entrevistar a pessoa comendo, mas é o único jeito, né? Messias, comunidade Monte Cristo, setor Maiana. Messias aqui, mais um xará aqui, ó. E esse aqui é o... Jacob. Comunidade Porto Novo, setor Solimões do Meio. Maravilha. Vou mostrar aqui um pouco. Aqui nos bastidores, aqui a mulherada fazendo... O teu nome é? Elionete. Isso. Tu é parente da... Eu moro na comunidade. Tu é da comunidade, né? Isso. Beleza, obrigado. E esse mocinho aqui, quem é o mocinho? Matheus. Aí, Matheus? Tá bom. Tudo certinho, querido? Certo. Na Santa Paz, nós vamos ali, não vai comer com a gente ali? Vambora. Vamos comer lá, vambora. Vamos lá, Carlos, eu tô pegando. Isso. Chegou aqui o padre da Mangueira, o nosso presidente da comunidade da Mangueira. E aí, padre, vamos conseguir passar o furo? Tomara que nós passemos. O padre tá doido pra passar o furo, né, padre? Bora passar esse furo? Vamos passar esse furo amanhã, se Deus quiser. Vamos jantar agora, Agora tá chegando um bolinho aqui, é um pãozinho caseiro, né? Um pãozinho caseiro. E o refrigerante aqui é o paré. Acabamos de jantar. Agora já estamos aqui no barco. Daqui a pouco, pessoal, quem vai tomar banho, vai tomar banho. Eu ainda vou tomar meu banho. Daqui a pouco, pessoal, vamos pernoitar por aqui. Amanhã a gente não sabe como é que vai ser. Vamos ver para que lado a gente vai. E amanhã que vamos decidir isso aí. A dona Leite está um pouquinho melhor. E é isso aí. Acho que não tem mais o que fazer, né? Daqui a pouco nós estamos usando... A energia que nós estamos usando agora aqui por enquanto é do gerador a diesel, provavelmente a diesel da comunidade. Daqui a pouco eles vão desligar e aí nós vamos ficar sobre a luz das lanternas.
Nosso barco agora vai pegar um furo aqui. É um lugar bem estreito, muito estreito. Agora nós vamos passar por um furo, né? É um atalho. Só que aqui, lá na frente, poderemos encontrar muitos obstáculos. Vamos ver. Parou, bicho. Puta que pariu. Vamos parar, tenta desviar pra um canto que não tenha pau. Tem um pauzinho aqui. Paramos aqui no meio do nada. Tudo indica que o motor de arranque está com problema. E estão tentando aqui fazer uma partida direta lá embaixo. E não estão conseguindo. A nossa ideia era ir lá para Fonte Boa para levar o barco, o motor de arranque para o mecânico para ele dar uma verificada. Mas o atalho, o furo lá em cima estava bem complicado, então por conta disso aí não foi possível. Esse barco aqui, por ter um tamanho maior, não ia passar de jeito nenhum lá naquele furo. Aí voltamos pelo mesmo lugar, mas só que aqui nessa curva aqui acabou que morreu o motor e não tá conseguindo pegar. Tá rodando só o motor de arranque. Não tá chegando lá no... Não, tá rodando só o motor de arranque. Estou escutando já o motor do rabeta, eles estão vindo aqui perto. Então, eles foram aqui numa outra comunidade aqui perto, por incrível que pareça, tudo no meio da selva. O povo mora no meio da selva mesmo. E a estrada deles aqui é tudo rio, né? E tudo indica que é um motor de arranque. Eles foram atrás de uma bateria, porque a princípio é motor de arranque, mas a bateria também não está segurando carga. A gente não sabe se tem algum problema no alternador. O alternador é a peça que gera energia e carrega a bateria. Porque eles estão dando ali umas 3, 4 ligadas ali e não está surtindo efeito, não está girando o motor de arranque. Então a gente acha que ou tem algum problema no motor de arranque ou é problema na própria bateria mesmo. Não temos certeza ainda. Se for bateria é menos mal, se for motor de arranque daí é complicado. Eles foram atrás de uma bateria para pelo menos fazer ligar para a gente seguir caminho. Então aí a
A ideia de cortar esses furos aqui, ao invés de ir pelo rio principal, é justamente para cortar caminho. Aqui a gente ganha 2, 3 horas de viagem, cortando atalho. Isso já é um bom adianto e também economiza combustível. Só que agora, com esse problema aí, a gente não sabe se é uma boa ideia passar por aqui ou não. Estou com a internet aqui ligada, né? Estou usando o aparelho estou usando a antena da Starlink e estou usando o aparelho da Bluet. A Bluet nos forneceu aí 2 aparelhos, muito bacana, e por conta disso aí é que estamos conseguindo aí se comunicar com as pessoas, ou dar algum sinal de vida, né? E é muito importante a comunicação, é o diferencial, né? Não dá para contar com a bateria do barco, porque a bateria do barco já está com problema. Então a bateria da Bluet faz uma diferença muito grande aqui. Mais uma vez agradecendo aí a Bluet, que nos forneceu aí já 2 aparelhos, né? Eu tenho mostrado aí em vários vídeos, são aparelhos muito bons, aparelhos que têm uma capacidade muito grande de energia elétrica, são baterias de lítio, né? Baterias de ótima qualidade, e está fazendo uma diferença muito grande para nós. Agora vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se eles trouxeram aí a bateria ou não. Eles vão aparecer aqui daqui a pouco. Estou escutando o motor aqui dentro da selva. Trouxeram a bateria ou não? Trouxeram. Essa aí é deles? A mesminha da daqui. Essa, ô Ismael, essa é a vantagem, que o povo daqui é um povo de confiança, né? É um povo que precisou, tem necessidade, eles emprestam, né? Só não empresta se eles não tiverem mesmo. Se não tiver, né? O legal desse povo da floresta é isso aí. Eles têm que ser solidários, até porque eles moram numa região muito remota e um precisa do outro, né? Um precisa do outro. É a do barco? Ele tá embolado no lado da margem. Deixa logo descer mais pra lá. Dá o corpo, mano. Segura aí. Enquanto eles vão trocar a bateria lá, eu vou fazer um sonzinho aqui só para animar um pouco. Aí tem carga. Arrancou bonito. Parece que é um motor de arranque mesmo, né? Que tá com problema, né? Que ele dá um estouro, né? Galha aí. Melhor daí, mano. É mais jogo. Estão tentando ligar, já colocaram a bateria, estão tentando ligar aqui, mas não tá pegando não. Vai? Parece que o motor de arranque tá travado, né? Fazendo a partida direto, deu certo. Lá pela chave não tá dando não. Deu tudo certo aqui, maravilha. Tira logo a dele e bota mais aí. Você vai sair lá. Sai lá na frente. Uma vez aí, cara. Tem um pau bem aqui embaixo. Esse é o problema agora. É um pau bem grosso aqui. Tá empurrando o pau. Ali tá cheio de caracol ali, ó. Caramujo.
O gavião come direto esse caramujo aí. Eu já vi vários gaviões pegando esse caramujo aí e comendo. O bicho que mais gosta disso aí, sabe qual é? Hã? É aquele carão que a gente viu. O carão é o que mais gosta? Ele junta assim de um monte, ó, pra ele comer, que nem tá aqui, ó. Daqui em cima do pau aqui. Isso aí é ele que faz. Isso aí foi ele que comeu? Ah, não, aqui tem um monte aqui também. É ele que faz isso. O Dalvis está falando que o carão, eles chamam de carão, né? Eu não sei o nome correto dele, depois eu vou pesquisar. O nome correto é carão. É carão? Eles chamam de carão aqui. Então foi o carão que trouxe pra cá, trouxe pra cima desse pau aqui e comeu esse caramujo aqui. Olha o tronco aqui, ó. Baita de um tronco. Tá atravessado aí, ó. Ele tá indo junto. O Messias, tem que se livrar desse tronco aqui, ó. Ele não pode acompanhar não. Se ele pegar na hélice, ele parte a hélice. Aí porque é muito pau também, meio mato, né? Pegou bem no meio também, né? Tiveram que descer o mastro aqui para poder passar aqui, porque aqui é muito estreito. E agora começou uma chuvinha fina aqui. Já vou ter que descer. Era o horário bom de aproveitar para trocar as lâmpadas. Vai. Abaixei no mato agora. Passou isso aqui, vai embora. Não, abaixei o mato, de trás. Estão lá de trás. Já tô fundo de lá. Peraí, vai topar lá. Nós estamos sem pensar, hein? Pesado em maior lá. O Tessado tá em cima, aí, ó. Procura no atrás aí. Vai topar. Tivemos que desativar a antena, tirar a antena de lá, porque senão ela ia arrancar com tudo. Vai passar. Tem um negócio aí. O motor parou novamente e esse é o problema aqui, ó. Empurra. Vai ter que empurrar ali, ó. Empurrar, tem que ter muita força para empurrar. Cuidado, Atual, do teu braço. Cuidado do teu braço. Segura. Parou o motor tá parando de repente Depende assim. muito da máquina para fazer essas voltas. É. Senão não faz. O motor tá parando de repente. Pegou? Então significa que a bateria nossa também tá ruim, né? Tá prestando não. Mas sabe que Mas essa bateria aí. mas a bateria, o problema é que a bateria ela não tá carregando, cara. Eu acho que não tá, de repente pode ser o alternador que não tá carregando ela. Pra fazer furo apertado não tá prestando não. Tá não. Se tiver outro furo assim é melhor ir pela volta. Mas inicia aquele outro furo lá, o cara enxerga o rio por aqui pertinho. Aquele lá é largo, pô. Bem devagar, bem devagar. Tu tá indo na velocidade mais lenta, Márcio, vocês, né? No mínimo. Mínimo. Uhum. Só engatado mesmo no reversor. Isso aqui não é igual um... Não tá no rio não. Porque pra transitar aqui o barco não tem freio, o que ele tem é um reversor, né? A hora que ele vai, se perde, que ele vai bater na árvore, o que o piloto faz? Ele liga o reverso e a máquina vem, e a máquina gira para trás, empurra o barco para trás. Só que quando morre o motor, que apaga o motor, ele não tem o que fazer, é cuidar para não bater em nada. E o leme também não responde. A ré tá sendo manual, cara. A ré tá sendo manual, é? Manual, aqui em cima na base de braço. Aí que eu vou estar parando.
para quem não sabe, o timão do barco, que é o volante, né? Ele não responde igual o carro. O carro a gente dá uma viradinha, ele responde na hora. O timão, ele leva um tempo. Então é muito difícil pilotar um barco nessas condições aqui. Muito difícil mesmo. O Messias está dizendo aqui que quando é hidráulico, ele é mais rápido, ele responde mais rápido. Mas esse aqui não é hidráulico, então tem essa dificuldade. Bodó. Bodó subindo para respirar aqui. Tirar a bateria para entregar pro cara. Tirar lá. Deixa na canoa. Na canoa vai tirar. Vou botar ele devagarzinho. Aqui na frente eles colocaram uma sacolinha branca para indicar a entrada. Isso aqui é uma indicação. Graças a Deus, não furo feio. Tá indo no furo. Só falta mais um furo só? O cara falta morrer de Mas ele tá longe? Tá um tantinho. Tantinho, né? Tá pertinho não. Esse a gente não fez de lá pra cá. Ismael, fazendo esse primeiro atalho, aqui, quanto tempo, quantas horas a gente ganhou? Umas 2 horas, cara. Garantido 2 horas. Umas 2 horas mais ou menos? É, nós adiantamos. Entendeu? Temos mais 2 furos ainda, né? Só um. Mais um? Só um. Esse outro nós vamos atalhar, acho que também umas 2 horas. Tu tá falando que aqui é muito perigoso por causa do jacaré? É, no verão.
No verão? Verão. Que baixa a água toda? Ele fica bem estreitinho isso aqui, mano. É muito jacaré? Em vez de ter pau, é jacaré. Muito. Tem nem comparação pra lá. Aqui fica do lado de outro de jacaré, assim, os caras falaram. Os caras vão andando no bote, cara. O papai disse que eles vão indo atrás. Igual baleeira. Baleeira eles vão cair atrás. É o jacaré azul. Jacaré. Isso aí é o puro. Isso aqui é a Boca do Guede, comunidade Boca do Guede. Já estamos na bateria. A bateria foi emprestada aqui desse pessoal aqui, ó. Né, já quero aqui adiantar, fazer o agradecimento aqui. Agradecer esse pessoal aí por terem emprestado a bateria pro nosso barco. O Magão já saiu. O Magrão vai devolver a bateria agora? O padre? Eles vão de rabeta lá entregar a bateria. A antena Starlink vai ser recolocada novamente, eles tiveram que tirar. Tiraram daqui. Vai ser recolocada novamente para a gente poder se comunicar aí. Aqui ainda ficou um pedaço de galho que caiu. Dá que eu seguro aqui. Vamos passar outro furo, mas vai ser... Tá longe daqui ainda. Muito longe. Coloca o pino primeiro. Isso. Encaixa bem para ele não só isso. Maravilha. Se quiserem colocar o painel solar aqui, Não tem sol. não, mas a claridade ela carrega. Carrega? Carrega. Agora? Sim. Aí só estica ele aqui embaixo, ó. Fica por conta de vocês, se vocês querem. Eu vou lá deixar ligar a antena. O painel solar tá lá embaixo. Aí tem que botar aquele cabo lá. Tá. Se vocês quiserem, tá? Esse aparelho lá, ele vai fornecer o aparelho maior lá da Bluet. Ele vai fornecer internet aí pra 8 horas. 8. 8 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá bom. Não precisa, né? Eu acho que Aí temos outro aparelho da Bluet que temos 30% de dá pra carga chegar aí. lá. Dá, né? Vamos chegar. A gente desliga e liga de novo, né? Vai 6 horas. Então é isso aí. Eu vou lá agora ligar. Eu tenho que apertar mais pra gente. Hein? Tem que apertar mais pra gente. Aperta um pouquinho, porque pode dar um vento aí e levantar, né? Isso aqui é uma invenção minha, esse negócio aí, então por isso que é assim, desse jeito. Vou lá embaixo. O mastro foi baixado para poder passar no... E ele tem uma nuvem carregada aqui, ó. Tá chovendo bem fraquinho. Friagem. Hein? Friagem. É friagem, né? Eu acho que é É, friagem. o Ismael tava dizendo que tava vindo uma friagem pra cá, uma friagem muito forte aqui. Mas até agora eu não vi essa friagem ainda. Não, mas a gente tá chegando, hein? Lá em Santa Catarina caiu neve, né? Caiu. Caiu neve. Ontem a Dayana me mostrou. Dayana, um abraço pra ti, Dayana. A Dayana me mostrou, caiu muita neve lá em Santa Catarina. Aí neve aqui nós morre. Se caiu o quê? Neve aqui nós morre. Se cair neve. Agora eu vou descer.
Tivemos que colocar o painel solar aqui em cima, agora do barco, para pegar um pouco para produzir energia elétrica para a bateria, as baterias da Bluet. Então, o painel solar é esse aqui. A gente deixou esticado aqui mesmo, bem improvisado. Aqui não tem problema de vento aqui. Se acontecer um vendaval muito forte, a gente vem aqui e bota um peso aqui em cima. A bateria, como ela está no plano móvel, o móvel, né? Então ela puxa um pouquinho mais de carga, pelo que eu percebi. E com isso descarrega mais rápido. Aí as pessoas vão perguntar: tá, Carlos, por que não pegam a energia do próprio motor do barco que está gerando? É justamente por isso, eles não fizeram uma adaptação para aproveitar essa bateria. Seria interessante eles fazerem uma adaptação, assim que a bateria do barco carrega, depois que ela estiver carregada, o excedente vem para outra bateria. Aí usam um inversor de 12 para 110 e aí pronto, é só correr para o abraço. Uma hora eu já expliquei para eles, já ensinei. Eu quero ver se uma hora eles fazem isso aí, fazer uma adaptaçãozinha, uma segunda bateria só para fazer, para manter para aproveitar, né? Para aproveitar o giro do motor que está produzindo energia essa hora. O alternador do motor do barco é o que produz a energia. É ele que carrega a bateria do barco. E com isso ele poderia estar carregando uma segunda bateria para ajudar também. Mas esse outro aparelho da Bluet que está agora lá, ele vai durar umas 12 horas. Nós vamos ter 12, vamos botar aí umas mais de 15 horas de energia elétrica só com o aparelho da Bluet. Por quê? Porque temos ainda, está chovendo, está um chuvisco meio fraquinho, mas tem luz, está produzindo lá em torno de 20 a 30 watts hora. É interessante o modo de vida dos ribeirinhos, principalmente nessas áreas totalmente isoladas. Há tantos anos que eu venho para cá e mesmo assim eu sempre tenho uma admiração muito grande pela garra e coragem desse povo. Não é muito fácil não viver numa área assim, apesar de ser um paraíso, é muito legal, muito gostoso, mas tem o lado negativo, né? Eles tomam água da chuva, né? Não tem um poço, eles têm que correr atrás do próprio alimento, não dá para ir ali na esquina, numa padaria para comprar o pão. Então aqui é muito diferente de tudo que se possa imaginar. E eles são felizes, são pessoas muito educadas, pessoas muito boas, eles têm assim uma garra, uma vitalidade assim, é impressionante. E a maioria deles vivem da pesca. Aqui é uma área que alaga tudo, a área de várzea. Então o forte deles aqui é a pesca. Toda vez que eles vão no mercado ou eles vão para a cidade, eles aproveitam, né, para fazer o rancho, fazer a compra para toda a família, para todos que moram na comunidade. Geralmente eles fazem isso, aproveitam a mesma canoa ou o mesmo barco. O governo poderia ter um plano de doação de painel solar. Aí, nesses anos todos que eu rodo por aqui, eu vejo assim, são três coisas muito importantes para eles. É a água potável, né? Como eu falei, eu não sou geólogo, eu não entendo, né? Mas a água potável é muito importante para eles. A energia elétrica também é muito importante mesmo, até para eles carregarem as suas baterias, suas lanternas. A comunicação, eu estou acrescentando mais que é a comunicação, né? No caso da Starlink, se tivesse uma anteninha Starlink para essas comunidades, para se comunicar com os familiares, no caso de uma emergência. Então, assim, seria a comunicação, água potável,
a energia elétrica e uma lancha de alta velocidade, pelo menos um motorzinho 40, pelo menos um 40, né? Uma lanchinha pequena aí para 6 passageiros com um motor de popa 40, com a potência de 40 HP, para eles se locomoverem para a cidade em caso de uma emergência, em caso de um acidente. Porque aqui tem uma diferença de um bairro, de uma cidade pobre, vamos dizer assim. Imagina um bairro pobre, a pessoa que mora nesse bairro, ela tem ainda condições de, sei lá, fazer uma faxina, arrumar um emprego próximo da sua casa. A probabilidade de conseguir um emprego é muito grande. Aqui não tem como. Aqui não tem. Eles não têm como. Ou eles saem daqui e vão para a cidade, que vai ser muito pior para eles, porque eles estão acostumados na selva. A vida deles foi a vida toda na selva, desde o tempo da seringa. E eles não estão acostumados a fazer outra coisa a não ser pescar, fazer o que eles fazem aqui, né? Mexe com madeira, na área de carpintaria também eles são muito bons, fabricação de canoas, construção de canoas. Então assim, é muito difícil essas pessoas saírem daqui para ir para a cidade. Alguns filhos, os mais jovens, quando vão para a cidade estudar, acabam se adaptando bem na cidade e aí ficam por lá. Mas as pessoas mais idosas é bem difícil. Vamos atravessar agora o segundo furo e estamos tirando a fiação daqui para não ter o risco de arrebentar. Ei, Messias! Ô, Ismael! Vai tirar o cabo aí? Não. Esse cinza aqui, ó. Que se engatar aqui, ele vai arrebentar. Desengatamos o cabo do roteador. Tiramos a antena novamente para poder passar no furo. Isso aqui é uma plantação de banana, ó. Bananeiral aí, ó. Tá tudo morrendo com a água. Tudo morrendo com a água. Morreu tudo aí, ó. Infelizmente, ó. Tem um caixinho aqui, ó. Morreu tudo, ó. Caindo. Isso aqui é... Essa bananeira aqui é o pessoal... Comunidade que mora aqui pertinho, então eles aproveitam esse espaço aqui para plantar uma bananeira. Em área totalmente selvagem. Vai bater lá em cima, será? Ah, esse furo aqui é curtinho, né? É, bem pertinho. Ah, é pertinho. Aí acabou esse furo. Tá indo no Solimões. Vamos sair no Solimões agora. Saímos do rio Panoã. Pegamos o furo, agora já vamos sair no Solimões. E agora vamos subir o Solimões em direção à Mangueira. Esse furo aqui não ia ter problema não. Ó, então é isso aí. É isso aí que os ribeirinhos passam, ó. Eles fazem a plantação deles, né, para sobreviver com isso aqui. E aí quando alaga, mas é como o seu Birico estava falando, a água, o rio quando enche, traz grandes benefícios para a comunidade. E quando esvazia é a mesma coisa. Então não dá para reclamar, né? Tem que se adaptar ao local onde vive. Agora estamos no Solimões. Vamos pegar a direita. Aquela ponta lá rola. Hein? Lá está aquela ilha lá, ó. Lá está aquela ilha que a gente passa. Ah! Já tá adiantando umas 2 horas de viagem. Adiantamos umas 2 horas de viagem aqui? Adiantamos. Quer dizer, se a gente não tivesse passado por esse furo agora, que é um furo até pequeno, a gente ia sair lá naquela ilha lá. Lá embaixo, ia atrasar umas 2 horas. 2 horas. Então ganhamos 2 horas aqui.
A gente ia sair lá numa ilha, não dá pra ver daqui porque essa câmera aqui não vai mostrar, mas muito longe daqui. Agora seguindo em frente. Aqui já estamos no Solimões. Pra mim fazer um furo eu tô bom, né, cara? Como é que é? Pra mim fazer um furo. É bom, né? Esse foi tranquilo, né, Messias? Oi? O Solimões passa do outro lado. Nós entramos aqui no Paraná. E aqui na frente, à nossa esquerda, tem uma comunidade chamada Comunidade Boa Sorte. Essa parte esquerda aqui, ó, e é tudo ilha. É uma ilha grande. Aqui quando seca, quando dá essas grandes secas aqui, esse rio aqui, ele fica seco, 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 não passa nada, nem canoa passa aqui. É tudo praia. Ali no campo tem o pessoal treinando, é o pessoal que vai jogar contra o time da Mangueira domingo agora. Vem? É, não, sem pôr fechado, né? Pessoal, né? Pois é. Onde é que nós tomamos banho de novo lá? Pra ir na água assim. É isso aí, estamos navegando no Solimões. É isso aí, professor Dobson. Quem é o melhor piloto aqui, Dobson? Sou eu mesmo, pai. É tu? É mesmo. Ele quer ser, mas não é. É, o Dobson quer ser o melhor piloto, mas parece que não é não. Nós vamos fazer nós temos que fazer um teste, né, para ver quem é o melhor piloto.
Aqui na frente, esse flutuante é da Dona Rosinha. Ela mora bem isolada, né? É agora. Quando aconteceu aquelas duas secas, era impossível chegar aqui. A gente ficava muito longe, muito afastado daqui. Cadê a Dona Rosinha? A Dona Rosinha! Ali a Dona Rosinha, ali, ó! É, Dona Rosinha! Ali ela! Que legal, ali, ó! Moro bem isoladinho aqui, ó! Aqui quando faz seca aqui é bem difícil vir pra cá. A distância de quando faz seca aqui, mais ou menos quantos quilômetros de praia? Mais de 1.000 metros, até pegar mesmo os Solimões. 1 quilômetro. É. Aqui já é a comunidade Santa Fé. Aqui, por exemplo, a água ainda não atingiu o bananal, ainda não chegou lá em cima. Mas se chegar, vai matar toda a bananeira. Tu acha que vai dar friagem, cara? Vai. Sabe é quando? Vai cair neve aqui. Eu não acredito nessa friagem. É os maiores que andam dizendo que vai dar friagem aí, Ainda bem que eu vou chegar em casa já. O quê? Onde é que tu viu que vai dar friagem aqui no Amazonas? Eu vi uns vídeos aí. É? No Kauai. E ele tinha um vídeo no Kauai, cara. É. Ele disse que vai dar friagem aqui, é? Ele viu o vídeo no Kauai e tá acreditando. Tá, me conta essa história do frio aí. Vai dar friagem. Vai baixar quantos graus? Ah, agora eu não sei não. 16 graus já é friagem aqui. Hein? 16 graus já é friagem. 16 graus já é frio, né? Ruim, e muito. Hoje. A comunidade da Mangueira fica nesta direção aqui. A comunidade está deste lado, porém o piloto pega esse rumo aqui, porque o vento, a água está puxando a embarcação, está fazendo com que a embarcação desça. Então ele precisa pegar este rumo aqui, o contrário, para poder sair lá certinho. Aqui para frente aqui tem uma camada bem escura, mais escura. E atravessar os Solimões, fazer a travessia dos Solimões com um vento muito forte é muito perigoso. Mangueira tá aqui assim, a Mangueira.
Puta que pariu. Tu queria pegar um Aingá, é? Caramba. Eu vou pegar antes de ti. A proa dela lá na... Dele ali. É. Aqui vai tapar. Puxa pra trás. Amanhã nós enche ele pra amanhã. Esse aqui é o pau que eles colocaram para o capim não entrar. Se não tivesse esse pau aqui, esse capim todo aqui, ó, teria entrado aqui, ó. Ia lá para dentro do igarapé. Olha a Irene aí, ó. Tenta pegar fogo. Vai. E não tem o risco de cair essa embaúba aqui? Vou deixar aqui só até amanhã. Hein? Vou deixar aqui só até amanhã, não me ajeita aí. Só até amanhã. Pronto. Ligamos o galego. Motor desligado. Vamos descer. Ei, padre! Ei! Essa tua camisa amarela. Ei, padre! Tu no meio da selva com a camisa amarela dessa aí, tu não te perde nunca, né? Ei? Eu não sei se ele tá triste ou se ele tá alegre. Padre é patriota, pô. É patriota, é, padre? Ó, bonito, hein? Legal. Vambora, vamos. A Leite tá contente, Leite? É, que lindo. Ó, é todo mundo, só um cara remando aqui, ó. À vontade. Com duas mochilas, ó. Eu queria viajar assim, ó, só com duas mochilinhas. É o Brasil. É. Ai, ai. Uns trabalham, outros vão sentados. É. Aí eu perguntei assim, Ismael, tu vai deixar o barco embaixo dessa árvore, ela não vai cair não? Não tem perigo aí? Assim, ó. Não, mas é só hoje, e se ela cair hoje? Hoje não é o dia dela. Teve uma lá que caiu, né, cara? Ai, ai. Será essa galega tá em casa? Galega! Acorda! Ai, ai. Ô, Saúl, ó. Ei, cadê a galega? Galega, vem cá, galega. Galega, vem cá. Faz a... Onde é que tu vai? Tem uma caba bem aqui. Ei, galega, tá de amarelo também? Vem cá. Nós voltemos. Nós voltemos porque viemos. É pouca tralha só. Credo, nós fomos de mudança. Não sai mais não. Não sai não. Encalhou, ó. Nosso bote encalhou agora. Agora tem que sair a metade de cima. Hoje, dia 31 de maio, é a primeira vez que eu vejo a temperatura chegar a 22 graus aqui no Amazonas. Hoje é dia 31 de maio de 2025. São 5 horas e 10 minutos da manhã. Ela fica oscilando entre 22 e 23 graus.
Primeira vez que eu sinto uma sensaçãozinha de frescor aqui no Amazonas. Muito frio aqui, eu não tô me dando não. Tu tá sentindo frio? Frio. Rapaz, Frio. ô Leite, tá quanto a temperatura? Hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu medi aqui no meu termômetro que eu tenho aqui, medi aqui no local. Tava dando, a mais baixa aqui foi 22 graus. Tava entre 22 e 23 graus. Agora eu acho que tá em 25, né? 25, 26 graus. Tu acha frio? Tá frio. O lado do sul aqui tá grande mesmo a friagem. Não, lá andou caindo neve. Mas aqui não faz frio aqui, cara. Aqui ela não vai apertar mais, ela não vai ficar mais frio. Rapaz, eu tô sem camisa. Já? Eu tô sem camisa e se tiver que tomar um banho ali, tu não tem coragem de tomar um banho agora? Agora não. Hein? Tomar banho é dentro da estrada de cair neve. Tu não tem. Tu tá sentindo frio também? Não, Rapaz, muito não. Mas tá sentindo friozinho? Só um pouquinho. mas Só um pouco. Mas tu tem coragem de cair, né? Tens coragem de cair na água agora? Hein? Então tu vai cair nessa estrada aí. E tu cai na Eu água? não tenho não. Agora o Enoque não Eu tem não tenho não. não. É. O Enoque não tem coragem de cair na água. Olha como é que tá isso aqui, ó. Olha, Aí tá demais frio isso aí, cara. olha como é que tá isso aqui, ó. Olha a água. Olha o quanto já invadiu aqui, ó, a água. Hein? Pera aí, pô, deixa eu ir aqui rapidinho. É muita água, né, cara? O Solimões continua enchendo, as galinhas estão perdendo espaço, elas estão pegando só o espaço onde tem terra ainda. Eu acho que os meninos não vão, Enoque. A água está invadindo tudo aqui. Vou mostrar para cá. Hoje está muito agradável, está 25 graus, muito agradável. Como eu já falei anteriormente, né? Aqui dando 25 graus. Temperatura, a umidade 80%. Florianópolis, 80% de umidade com a mesma temperatura, aqui é muito mais quente. Por quê? Porque aqui não tem vento. Não ventila aqui. E lá o que faz o frio é o vento. Na minha opinião, é o vento que refresca. Tem a temperatura que cai, claro, mas a diferença maior entre as duas é o vento. Essa é a conclusão que eu cheguei. Porque às vezes aqui está 80% de umidade, lá está 80%, com a mesma temperatura, e aqui é mais quente. Por que aqui é mais quente? Porque não tem vento. Então o que faz a diferença é o vento. O vento faz muita diferença. No verão, quando faz aquele verão forte mesmo, nem adianta ligar o ventilador, porque o ventilador vai jogar vento quente, o ar quente. O ar é tão quente que o ventilador não surte efeito. E ali tem uns urubus ali, ó. Tem 5 urubus e uma pata com os patinhos ali. Aqui na frente só tem esse pedacinho de terra aqui que sobrou, ó, que ainda não foi coberto pela água. Essa noite, essa madrugada, eu avistei 3 jacarés. Um lá na ponta, um aqui e outro bem aqui assim. Jacarés estão vindo aqui, jacaré-açu. Vou mostrar agora aqui como é que tá a água passando debaixo da casa. O Messias tem um gerador aqui, um gerador a gasolina, que quebra um galho, mas custa, em primeiro lugar, custa R$10, dependendo da região. Dependendo da região, custa até mais caro. Custa em torno de R$10 a gasolina. E outra, um gerador ali, ele consome pouca coisa, acho que mais ou menos 1 litro e pouco, né? O Messias falou que ele consome, 1 hora, ele consome um pouco mais de 1 litro. Em 1 hora, ele consome 1 litro de gasolina, mas imagina, 1 hora... Cada 1 hora R$10, cada 1 hora R$10. Então é um valor muito alto usar gerador aqui. Eles usam o gerador aqui só no caso de emergência mesmo, em caso assim de uma urgência, de extrema necessidade que precisa. Aí eles interligam aqui em 3 casas, 2 casas, para poder funcionar o gerador. A melhor energia e a mais barata ainda é a energia através da concessionária. Mas que é uma termoelétrica, né? Quem viu o vídeo anterior já viu aí que eu gravei lá. É uma empresa que fornece a energia ela fornece, parece que para o Estado, né? E aí o Estado é que faz a distribuição. Então são 2 empresas. Uma é uma empresa, parece que particular, privada,
que tem os geradores termoelétricos, são três geradores termoelétricos que vêm lá de Itamaniquá. E aí depois a responsabilidade fica pela Amazon Energia. É o que eu fiquei sabendo, que a Amazon Energia é responsável por esta rede de Itamaniquá para cá. E painel solar aqui, painel solar, seria legal, seria bom, mas o painel solar aí teria que ser para cada casa. Aí é só fazer um cálculo, né? Eu imagino que seria mais ou menos aí uns 18 mil reais por cada casa. Então vai ser muito caro. Imagina, em torno de... Que seja 10 mil, vamos arredondar para 10 mil. Imagina manter... E outra coisa, hoje eles estão usando o ar-condicionado aqui. Eles têm um ar-condicionado aqui, aqueles de caixa, né? Então estão usando. Até o Miguel lá da casinha lá, ó, comprou um ar-condicionado velhinho lá, ó, antiguinho. Eles têm vontade de dormir num quartinho refrigerado, ainda mais com o calor que faz aqui, né? Então assim, e o painel solar não vai dar conta de ar-condicionado. Não tem jeito, não tem como. E não usa o chuveiro elétrico, aqui se toma banho só em água fria, não tem chuveiro quente aqui. Mas mesmo assim tem o ar-condicionado que eles gostam de usar. E eles usam um freezer também, que consome muita energia. E aí também a geladeira, né? Tem a geladeira que eles usam direto aqui. Então esses são como é que se diz? Os eletrodomésticos que eles usam aqui para o consumo que consome energia, né? Que consome mais energia. Seria o freezer, o ar-condicionado, que é o que mais consome, e depois a geladeira.